Bom dia, pessoal. Bem-vindos de carona no projeto. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o porquê nós insistimos em nos apegar às coisas que nos fazem mal. Não somente às coisas, mas também a pessoas, a situações e a uma série de fatores que nos fazem mal e nós insistimos em nos apegar. E é interessante a gente observar isso aí porque na maioria das vezes, tá, gente? Na maioria das vezes isso vai ter a ver com uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que existe em todos nós, chamado padrões mentais. Esses padrões mentais, eles são fortalecidos, criados e ampliados durante toda a nossa vida. Para quem acredita em reencarnação ou quem é espiritualista, eles podem inclusive vir já definidos, criados e até já marcados de vidas anteriores, quando o espírito reencarna e traz consigo já aquele padrão fortalecido e definido dentro de si, dentro da sua persona. Mas na existência atual, vamos dizer assim, na realidade em que vivemos, esses padrões são fortalecidos de algumas formas, tá? Quais são as principais formas que esses padrões são fortalecidos dentro da gente? A primeira e talvez mais importante, mais impactante é o convívio familiar. Então, o convívio com nossa família, o convívio com os comportamentos, com os valores, com as situações que a nossa família, quando eu digo família, é aquela família com quem você viveu, não é só o papai e a mamãe, mas o papai, a mamãe, o vovô, o bisavô, dependendo da situação, o vizinho, o colega, tá? Então a gente vai ter esse processo. E isso vai fortalecer os nossos padrões familiares. Desculpa, gente, os nossos padrões mentais. Outro fator muito importante que vai fortalecer também os nossos padrões mentais são as amizades, os ciclos de convivência com quem nós temos. Seja esse ciclo de convivência pessoal, profissional, infantil, adolescente ou adulto. Quanto maior, a importância, quanto mais tempo e atenção eu der a esse ciclo de convivência, mais eu vou querer fazer parte dele. E mais a minha mente vai entender que eu quero isso. E o que é que ela vai criar? Ela vai criar em mim padrões que se adaptem àquele ciclo que eu estou vivendo, àquele grupo com quem eu estou convivendo, àquele grupo que eu quero fazer parte dele. Outro aspecto que vai influenciar grandemente nos nossos padrões mentais são realmente as nossas ideias. Agora, não simplesmente ideias, eita, pensei em alguma coisa. Não é esse tipo de ideia. São as ideias que nós fortalecemos dentro de nós, tá? E essas ideias, às vezes, nós fortalecemos até sem perceber. Eu costumo dizer muito que, para nossa mente, tudo que nós damos tempo e atenção, ela julga ser importante em nossa vida. E o que é que isso significa? Isso significa que quanto mais eu pensar numa ideia, pensar numa situação, pensar numa conjectura, pensar numa definição, alimentar um conceito a respeito de mim mesmo, eu vou estar fortalecendo esse padrão. Recentemente eu tive a oportunidade de atender uma moça e conversei com ela. E ela chegou para mim e fez: mas João, eu acho que eu não consigo. Essa frasezinha já mostra o tipo de padrão que ela alimenta dentro dela, tá? Quando ela diz eu acho que eu não consigo, ela está simplesmente dizendo que ela já alimentou dentro dela que ela não é capaz de fazer determinadas coisas. E isso não somente para o processo terapêutico, tá, meninas? Não somente para o processo terapêutico, mas para tudo na vida. Eu acho que eu não consigo estudar, eu acho que eu não consigo melhorar de vida, eu acho que eu não consigo equilibrar minhas emoções, eu acho que eu não consigo me livrar daquilo que me faz mal, e é por isso que tantas vezes nós somos apegados ainda àquilo que nos faz mal. Os padrões mentais são um dos fatores que nos fazem ficar muito apegados ou apegadas àquilo que nos faz mal. Um segundo fator, tá, que impacta essa questão da gente se desapegar ou não daquilo que nos faz mal, que também tem a ver com os padrões mentais, mas esse é um pouco mais profundo e muitas vezes a gente não percebe que ele está em nossas vidas, mas é o padrão do não merecimento. A maioria de nós, tá, e muitas vezes isso infelizmente é uma grande verdade, a maioria de nós, pessoas normais,
temos dentro da gente aquela crença de que não merecemos ficar bem, não merecemos ser felizes, não merecemos estar melhor do que as pessoas que nos criaram. Quando você começa a observar a constelação familiar, tá? Quando você começa a observar as teorias sistêmicas de Bert Hellinger, você vai perceber que muitas vezes nós vamos querer manter o mesmo padrão que a mamãe mantinha, que o papai mantinha. E aí o que é que isso vai dizer? Dentro de você, intimamente, você vai pensar da seguinte forma: cara, minha mãe, ela sofreu a vida toda, ela viveu abusada a vida toda, ela viveu trabalhando feito danada, sem ter descanso a vida toda. Minha mãe nunca teve dinheiro, minha mãe nunca teve oportunidade. E por que eu sou melhor do que ela? E você, né, normalmente vai tender a tentar repetir o padrão que a mamãe ou o papai ensinaram a você. Esse padrão vai estar fortalecido dentro de você e muitas vezes você vai ter dentro de você essa verdade de que você não merece ser feliz, de que você não merece ser equilibrada, de que você não merece ficar bem, de que você não merece se livrar dos seus problemas. E isso vai impactar fortemente, subconscientemente, claro, o processo de você não conseguir se libertar daquilo que te faz mal. Esse é o segundo processo, a crença do não merecimento. Outro processo que está muito próximo a esse, mas que a gente precisa entender também, é o processo da autopunição. Tá? E o que é a autopunição? Muitas vezes dentro do nosso subconsciente, dentro de lá de onde a gente entende, grava, pensa, sente as emoções, daquela parte da mente que nos controla de uma forma geral, muitas vezes dentro do nosso subconsciente nós vamos ter uma crença de que nós somos ruins, que nós fizemos coisas erradas, que nós somos pessoas que não são boas, que nós não merecemos ser felizes e por isso nós merecemos uma punição. E muitas vezes a gente vai se manter em um processo doloroso, em um processo abusivo, em um processo tóxico ou em um processo que não nos faz bem, somente porque nós acreditamos subconscientemente de que nós merecemos essa punição. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E vocês podem até me perguntar, meninas, de onde é que isso vem? E eu vou explicar para vocês que muitas vezes você nem percebe que isso nasceu. Mas isso vem muitas vezes daquele pai, daquela mãe ou daquela situação, às vezes um professor, escola, uma figura de autoridade, que disse a você muitas vezes: menina, deixa de ser burra, menina, deixa de ser besta, menina, você não faz nada certo, menina, você só faz as coisas erradas, menina, você não vai dar pra nada na vida, menina, você quando crescer vai ser uma desgraça, uma tristeza, você não vai servir pra nada. E aí isso faz com que você vá criando dentro de você aquela verdade de que você não presta, de que você é incapaz, de que você é burra, de que você não merece ser feliz e, consequentemente, você merece ser punida. Se o pai ou a mãe ou a pessoa que implantou essa verdade, né, essa falsa verdade, essa crença dentro de você, ainda utilizou de métodos violentos, você vai querer, inclusive, que essa punição, muitas vezes, venha através da violência. Outro fato que pode gerar essa questão da autopunição é quando existiu algum tipo de abuso, tá? Não estou falando somente abuso sexual. O abuso sexual é um dos tipos, tá? Mas existiu algum tipo de abuso e esse abuso foi tão profundo que fez com que você se sentisse suja, se sentisse errada, se sentisse não merecedora, se sentisse aquela última pessoa do mundo, aquela pessoa que não merece nada na vida. E esse tipo de pessoa, para o teu subconsciente, pode merecer ser punida. E aí você utiliza as relações tóxicas, utiliza as relações que te depreciam, utiliza as atitudes, os atos, os pensamentos que te fazem mal para criar esse processo de punição. Lembra, tudo que nós estamos falando aqui, tá, é com base subconsciente. Nenhuma de vocês vai querer se punir, ou vai querer dizer que não merece, ou vai querer manter padrões mentais desequilibrados, porque quer, conscientemente. Isso não existe. Mas, subconscientemente, é isso que a nossa mente vai criar e vai trabalhar para a gente. E o que é que acontece? Existe uma definição
que diz o seguinte: pensamento gera emoção, que gera comportamento. E é isso que o teu subconsciente faz. Lembra lá atrás, logo no começo da nossa conversa, quando eu falei sobre a importância que o pensamento, que a nossa mente dá para o pensamento? Tudo a quem eu dou tempo e atenção, isso se torna importante para o meu subconsciente. E nesse processo, tudo que eu dou tempo e atenção vai gerar dentro de mim um processo emocional que vai transformar o meu processo comportamental. Deu para entender isso? Se eu tenho dentro de mim, mesmo que subconsciente, mesmo que sem eu perceber, mesmo que sem eu saber, se eu tenho dentro de mim pensamentos de depreciação, não merecimento, autopunição, pensamentos que me dizem ou me afirmam, eu cresci escutando que eu não valho nada, que eu não presto, que eu não vou dar para ninguém, que eu não vou ser nada na vida, que eu vou sempre ser um estorvo, que eu não vou conseguir vencer na vida, que eu sou incompetente, que eu sou burra. Se eu cresci ou passei muito tempo escutando isso de uma pessoa de autoridade, tá? Seja o papai, seja a mamãe, ou se você não teve o papai, aquela pessoa que você colocou no lugar do papai, talvez o vovô, talvez um primeiro namorado, talvez aquele que se tornou o teu marido, aquele que você acreditava ser o príncipe encantado porque você achou que ele ia substituir o lugar do papai, isso subconscientemente, e esse cara talvez, muitas vezes, aproveitou esse espaço que você deu para transformar-se no carrasco da tua vida, te fazendo sentir mal, te fazendo passar mal, te usando, te abusando, te deixando sem valor, te deixando se sentir desmerecida, e você criou essa verdade dentro de você. São vários talvezes, mas eu tenho certeza que se você parar para observar e se você sentir esse tipo de situação, se você perceber que você é uma dessas pessoas que não consegue desapegar com facilidade, mesmo das coisas que te fazem mal, e se você for observar direitinho um pouco o teu histórico, um pouco a tua história familiar, um pouco os hábitos que criaram em você, um pouco as verdades, tá? Verdades entre aspas, as verdades que falaram para você durante todo esse tempo, você vai perceber que em algum lugar você vai encontrar um pouco disso que eu falei para você, ou talvez um muito, né? Infelizmente, talvez um muito. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, tá? Isso não é incomum. Isso não é somente com você. Muitas mulheres, muitas pessoas, homens inclusive, mas muitas mulheres passam exatamente pela mesma situação que você está passando. Muitas mulheres passam exatamente por esse processo doloroso de perda de valor, de não ter equilíbrio, esse processo de ter tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas dores, tantos sofrimentos e não ter respostas. Então é esse momento que, nesses dias, nesses momentos onde nós estamos aqui, que eu estou tentando trazer um pouco dessa informação para você, tentando trazer um pouco desse conhecimento para você, para que você possa avaliar, e com essa avaliação tentar tomar medidas de transformação na tua vida, tá? Um último aspecto que eu queria falar um pouco para vocês sobre ele, que também gera dificuldade da gente se desapegar das coisas que nos fazem mal, é quando existe um processo de recompensa instalado. E na maioria das vezes esse processo de recompensa ele é semiconsciente, tá? Ele às vezes é consciente e às vezes ele é subconsciente. Mas eu vou dar um exemplo bem simples de um processo de recompensa, tá bom? Vamos dizer que Maria era uma menina que nasceu num lar pobre, cresceu numa família desequilibrada, o pai de Maria era alcoólatra, batia nela e tal, Maria passava fome, Maria passava necessidade, Maria não conseguiu desenvolver suas habilidades na vida, Maria não conseguia um bom emprego, trabalhava num subemprego, e toda essa situação que fazia com que Maria fosse uma pessoa altamente infeliz, né? Fosse uma pessoa que não se valorizasse, que não descobrisse o seu valor, fosse uma pessoa que não se sentisse equilibrada, porque realmente não tinha como nesse momento ali para Maria ser equilibrada, e carregasse todo esse estigma, né? Todo esse estigma do abuso moral, do abuso físico, né? Do abuso de uma forma geral.
E aí um dia Maria conhece João, é um outro cidadão, um nome fictício, tá? A Maria conhece João e João se apaixona por Maria, Maria se apaixona por João e eles começam a conviver e se casam. E a Maria, ela encontra naquele casamento com João algo que ela nunca tinha antes. Ela encontra uma pessoa que supre ela de todas as necessidades que ela tinha, a necessidade de alimento, ela nunca se alimentou tão bem, a necessidade de uma casa organizada, ela nunca morou num lugar tão organizado que ela podia chamar dela, porque ela escolheu as coisas, era dela, ela montou aquilo ali. A Maria nunca tinha tido acesso às coisas que o João oferecia para ela, tá? Por exemplo, roupas melhores, passeios melhores, situações melhores, e a Maria começa a se sentir na vida dos sonhos dela. De repente o João e a Maria decidem ter um filho, e a Maria sempre quis ser mãe, e ela recebe aquele filho e pensa, poxa, que coisa maravilhosa, o João é o cara que realizou todos os meus sonhos. Só que em um determinado momento da vida da Maria, o João começa a mudar de comportamento. O João começa a ser agressivo, o João começa a querer humilhar a Maria, o João começa talvez até a agredir a Maria fisicamente, o João começa a mudar de uma forma drástica, mas a Maria, dentro dela, ela não consegue se desapegar do João. Ela não consegue tomar a decisão de sair do João. Por quê? Porque dentro da Maria, aquela menininha que cresceu na pobreza, aquela menininha que cresceu passando fome, aquela menininha que cresceu não tendo nada, fala para Maria assim, Maria, a gente já está acostumada a ser maltratada. O papai fazia isso com a gente. Mas olha quanta coisa boa o João está dando para a gente. Olha quanta coisa boa o João nos dá. Ele nos dá vestido, ele nos dá roupa, nos dá saída, nos deu uma casa, nos deu um filho. Eu posso ficar com esse filho agora. Ele nos dá o dinheiro que a gente precisa. Maria, vamos ficar com o João porque é melhor. Isso é uma recompensa, tá? E isso é um exemplo, claro, fictício, tá? Embora eu sei que aconteça muitas vezes, mas é fictício. Eu estou dando esse exemplo para vocês, para que vocês entendam o que é um circuito da recompensa. O circuito de recompensa é quando a pessoa que está sofrendo tem um motivo que, para ela, subconscientemente, justifica aquele sofrimento. Ou seja, para ela, naquele momento, em relação àquela situação, o benefício que ela tem é maior do que o sofrimento. E muitas vezes, meninas, por incrível que pareça, muitas vezes algumas mulheres vão continuar apegadas ou agregadas a pessoas tóxicas, a situações que fazem mal, a coisas que não são boas para você por conta de uma recompensa. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de como isso é simples, uma das recompensas mais simples que você pode ter é o seu salário no final do mês. Por quê? Porque você precisa dele. Aquele salário é a recompensa pelo teu trabalho, é aquilo que vai trazer para você a sua sobrevivência. E nesse processo que vai trazer a sua sobrevivência, muitas vezes você vai se permitir permanecer em um local insalubre, em um ambiente desequilibrado, convivendo com pessoas ruins, com patrões ruins, porque você recebe aquele salário, ou a junção que eu vou fazer agora, tá? Você recebe aquele salário que permite você viver, essa é a tua recompensa, você não acredita que pode conseguir coisa melhor, porque você sempre teve limitações e padrões mentais que diziam que você era burra, fraca, incompetente, e você conseguiu aquele emprego, e você acha que aquele emprego é a melhor coisa do mundo, porque você não tem capacidade, você acha que não tem capacidade, nem tem merecimento de conseguir uma coisa melhor, porque implantaram na tua mente essa verdade, que você não tem essa capacidade, nem esse merecimento, e você permanece naquele local, naquele emprego, passando por todo aquele processo, por punição, porque você acha que como você não merece coisa melhor e como você não se esforçou, não se libertou, não trabalhou isso que tem dentro de você, você acredita que você merece ser punida por conta disso. E aí você permanece agarrada àquele problema, agarrada àquela situação, agarrada àquela questão, aquele local, aquela pessoa, aquele emprego que vai te fazer mal, e você sabe que vai te fazer mal, mas você permanece agarrada e apegada a ele, porque você não vê uma alternativa melhor para você. Então eu espero que isso tenha
esclarecido alguma coisa de vocês, tá? Eu tô por aqui, a gente tá aqui para tentar ajudar vocês e conheçam do nosso projeto. O De Carona com o Projeto é exatamente para que vocês possam conhecer um pouco do nosso projeto chamado Projeto 58. Para você conhecer o Projeto 58, acessa o www.projeto58.com. Tenho certeza que você vai gostar muito do componente de lá. O que é que o Projeto 58 faz? Tá? Ele ensina você a destravar, né, a descobrir, despertar o seu valor, a se equilibrar emocionalmente e a entender as causas das tuas dores emocionais. Em 4 passos simples. Abraço.